desmatamento, poluição do ar, uso excessivo de combustíveis fósseis, degradação dos oceanos. Essas são algumas das ações humanas que, ao longo do tempo, resultaram no aumento da temperatura global, nas mudanças dos padrões de circulação atmosférica, no degelo polar e aumento do nível dos mares, dentre outros impactos. Essas mudanças causam tragédias climáticas que afetam a vida emocional e social de todos. A transição verde, uma mudança na economia, nos sistemas de energia e nas práticas ambientais rumo a um modelo produtivo e cultural sustentável e de baixa emissão de carbono. Existe, porém, um grande desafio. De acordo com o Climate Policy Initiative, essa transição custa cerca de 9 trilhões de dólares por ano. Com o aumento das tragédias climáticas, acelerar os aportes financeiros para realizar essa transação se torna ainda mais premente. Eu sou a Silvia Castro e nesse episódio do Sim Talks vamos abordar os caminhos possíveis para alcançar esse objetivo com celeridade e de modo estruturado. Para falar sobre o tema, eu recebo a Maria Tereza Umbelino, economista, CEO e fundadora da BMV Global e embaixadora da paz. Um grande prazer. E José Antônio Marengo, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. É um prazer também. Obrigada por estarem aqui, é um prazer recebê-los em mais um episódio do Sim Talks. Bom, vamos começar aqui então falando por que é tão crucial a gente acelerar essa transição verde diante do cenário atual de mudanças climáticas, né? As consequências, se a gente não conseguir acelerar essa transição a tempo, acho que já chegou, né? Acho que já está todo mundo sentindo o resultado, né? Como se diz, já temos todas as respostas aí, né? De um lado, o BMV Global foi exatamente na busca, né, de fazer essa transformação a partir da condição das pessoas, da mudança de uso, de integração e da relação homem-floresta. Nós nascemos para dar uma solução para as questões até ambientais, que também a climática está aí, o resultado está aí, e com uma busca de uma solução bem pragmática no campo, ou seja, como nós poderíamos atuar e ter o protagonismo, que até então nós estávamos com o protagonismo da destruição, de apropriação, né, do uso dos recursos naturais, acreditando ser eles bens livres e como se diz, que jamais escasseariam, né, e a gente está vendo aí. Então, por uma solução bem mais para o campo, de estar com foco nas pessoas, né? Então, olha, se são as pessoas que destroem, as pessoas é que vão conservar. Então, como um economista, a gente foi bem para o lado de mostrar, olha, temos que dar uma solução econômica para as questões ambientais, porque as questões econômicas é que estavam destruindo a natureza. Então, a partir de modificar e de mudar essa relação de homem-floresta, né? Então, nós começamos ali há 18 anos atrás na busca de soluções. E a forma foi, olha, as pessoas que vivem próximo às florestas, próximo à natureza, eles mesmos é que tiram os recursos para satisfazer a necessidade humana, né? Então, da mesma forma, eles poderiam conservar para continuar satisfazendo as necessidades humanas, que é no mínimo de viver, né? E o BMV nasceu nessa forma de movimento, exatamente para podermos criar uma modelagem que transformasse essa relação de uso e de impacto, que até então negativo, né? Nós buscávamos uma forma de trazer ali a solução econômica de impacto positivo para aquelas comunidades que viviam próximo. E a solução que a gente trabalhou foi como criar renda para que essas pessoas, ao invés de terem seu sustento preso à extração de recurso natural e, consequentemente, à devastação, né, à destruição ali do recurso natural, nós fizemos com uma modelagem a partir de estudos científicos, de analisar o que seria
isto enquanto profissão, ou seja, atividade econômica. Então, atividade econômica de prestar serviço ambiental, como? Conservando a natureza, porque a hora que conservar a natureza, nós estamos produzindo serviços ecossistêmicos. E o serviço ecossistêmico é uma das soluções para até a questão climática, a questão da devastação. A nossa solução foi, olha, vamos aferir, medir, valorar o que é a entrega, qual que é o valor econômico desse serviço ecossistêmico e criar um instrumento de remuneração para isso. Então, até o pagamento de serviço ambiental, primeiro nós fizemos em 2008, uma solenidade no Senado. Então, nós criamos um instrumento para pagamento de serviço ambiental. Então, as pessoas conservam e a gente afere aquele benefício por aquela área que ela está protegendo. Quando a gente faz isso, a gente transforma isto, a natureza, em um capital natural. E é isso que a gente trouxe para o outro lado das empresas, esta busca de introduzir o capital natural nos modelos econômicos. Então, a empresa hoje não basta, aí eu já estou do lado da sociedade urbana, né? De um lado tem um protegendo, desenvolvendo, trabalhando, e de outro tem um que está apropriando, colocando isso para distribuir para a sociedade no meio dos produtos, né? Cientificamente não existe produção de nada, existe transformação sempre, né? Então, essa transformação, então a empresa, a eficiência, o diferencial competitivo hoje vem com a introdução do capital natural dentro do escopo dos modelos de negócio, dos empreendimentos, ou seja, empresa é gerir capital financeiro, capital de uma forma geral, máquinas, equipamentos, capital intelectual, tecnologia e pessoas, né? E agora a eficiência o desafio está sendo o capital natural dentro das empresas. Então, virou o tripé, né? O capital natural, o capital financeiro, o capital intelectual. E isto aí, essa eficiência de gestão ecológica, que a gente acredita que seja uma das soluções, talvez uma das mais cruciais, para os problemas de mudanças climáticas, ou o problema desses desastres ambientais. A gente não tem a expertise aí do professor, mas a gente observa e acompanha, com certeza, gestão ecológica, o problema, exemplo do Rio Grande do Sul, exemplo da Índia, exemplo, né, a água está aí, traz vida, mas também traz uns desafios aí que levam à vida também, né? Então, é isso que a gente trouxe, essa proposta de facilitar o acesso à economia, a introduzir a bioeconomia a partir da conservação da natureza. Uma economia de impacto positivo que começa lá do campo, lá de quem vive na floresta e até na sociedade urbana. Bom, eu acho interessante essas colocações, não? Porque isso cai um pouco dentro do que nós chamamos em mudanças climáticas de mitigação. Eu sou climatologista, trabalho com mudanças climáticas extremos. No CEMADEM nós trabalhamos com risco climático e risco de desastres naturais, como aqueles que estão acontecendo, não? E no Brasil, os desastres naturais são muita água, excesso, que tem que ver com enchentes, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra, ou falta, ausência, que tem que ver com secas, e neste caso secas e altas temperaturas combinadas podem elevar o risco de incêndios, como está acontecendo no Pantanal, não? Então, uma das características da mudança climática é justamente a mudança nos extremos. Os extremos estão virando mais extremos, mais ondas de calor no verão, os invernos estão cada vez mais quentes, ainda que possamos ter alguns dias muito frios, poucos dias. As chuvas estão virando mais concentradas em poucos dias, ou seja, o que chove em 2 dias, o que às vezes muito mais que o que chove no mês inteiro, como aconteceu em Rio Grande do Sul, como aconteceu em Rio Grande do Sul em setembro de 2023 e agora em maio de 2024, como aconteceu em Petrópolis, Recife em 2022, São Sebastião em 2023. Não? E todos esses extremos meteorológicos, a causa deles tem que ver com aquecimento global. Não? E quando nós falamos de aquecimento global, a consequência do aquecimento global é a mudança do clima, porque a mudança do clima tem que ver, por exemplo, com mudanças nos regimes de chuva, mudanças na elevação do nível do mar, o desaparecimento das geleiras e calotas polares, a biodiversidade
segurança hídrica, alimentar, energética, saúde, existem muitos aspectos, não? E justamente uma das formas de mitigação das mudanças climáticas é redução do desmatamento. Em geral, não só a Amazônia, falamos de Pantanal, de Campos Sulinos, falamos de Cerrado. ¿Por quê? Porque a forma, como a professora mencionou, a forma de evitar essa degradação é pagando por os serviços que estas florestas oferecem, não? A Fundação Bradesco trabalha com na Amazônia, em Manaus, pagando para proteger a floresta, que a floresta em pé dá mais lucro que floresta cortada. É claro que demora um pouco, mas isso é realmente uma forma ecológica de poder evitar o aquecimento global, porque para poder reduzir a tendência de aquecimento global, como foi definido no Acordo de Paris, era redução das emissões de gases de efeito estufa, redução do desmatamento, não, em geral. E, obviamente, isso significa redução na emissão de combustível fóssil, talvez utilizar tecnologias mais limpas de geração de energia solar, eólica, fotovoltaica, enfim, outros tipos de energia. Não estou falando de energia nuclear, por favor, mas são coisas que realmente atraem as pessoas. Se se paga às pessoas para proteger a vegetação, aí nós estamos entrando realmente em uma transição verde, porque a transição verde vai um pouco além do que a adaptação, vai no que se chama de transformação. As cidades têm que se adaptar, por exemplo, aquele conceito de cidades esponja, que foi apresentado na televisão e que está virando moda agora. É uma forma, por exemplo, como cidades como Porto Alegre, São Paulo, poderiam evitar o risco futuro, colocando mais vegetação, parques que absorvem essa umidade, isso reduz o risco de inundação, reduz o impacto na população. E, infelizmente, quando nós falamos de inundação, falamos de mortos, de feridos, desaparecidos, e isso é o que está acontecendo no Brasil, ¿no? Como consequência dessas mudanças climáticas, nós entramos a um regime que a ministra Marina Silva falou de emergência climática, não? E essa emergência climática já foi acionada, ou seja, mudanças que nós esperaríamos que acontecessem segundo os modelos do IPCC nas próximas décadas já estão acontecendo agora, ou seja, o clima já está mudando agora, não dá para esperar. E temos que ver formas como o aspecto verde, como a mitigação vai, como a população pode ser convencida a pensar nos serviços ecossistêmicos, os serviços climáticos também, que é uma palavra que nós usamos muito, que é bastante similar. Esses serviços climáticos que a floresta oferece mantém o clima, mantém o equilíbrio, as pessoas são pagas por isso. Não? Então, eu acho que esse é um pouco o pensamento atual, não? Forma de conectar esses dois tránsito verde e também a parte de tragédias climáticas, porque o que está acontecendo agora são tragédias climáticas que não digo que poderiam ter sido evitadas, mas pelo menos poderiam ter sido amenizadas se nós conseguimos de alguma forma reduzir a taxa de aquecimento global. Bom, mas tudo isso vai ser possível sem políticas públicas ou incentivos fiscais? Será que essa seria a melhor forma até para acelerar esse processo, né, e facilitar essa transição de modo mais urgente? E tem alguns exemplos concretos que vocês poderiam citar para inspirar outras nações? Sim, sim. Os marcos regulatórios no Brasil, até robustos. A própria lei de pagamento de serviço ambiental prevê na lei, é previsto os incentivos fiscais e tributários. Então, o que que acontece? A empresa tem obrigações sociais com as pessoas, com a equipe, com funcionários, né, com todos os colaboradores, mas também tem obrigação social ecológica e não está sendo levado em consideração isso, e quando isso já está previsto na lei. A lei brasileira fala que é obrigação de todos conservar a natureza. Todos os elementos estão prontos. O que precisa eu diria que é inteligência, muito mais inteligência de negócio. Recentemente saiu um relatório do Boticário que o maior risco hoje, o maior desafio do modelo de negócio se chama mudanças climáticas, se chama problemas ambientais. Então, o que que acontece? Imagine as lojas do Boticário no Rio Grande do Sul, todas ficaram, vamos chamar submersa.
que aconteceu com o modelo de negócios franqueados, ou que seja o modelo de negócio? Ficaram comprometidos. Todos os negócios ficam comprometidos. Então, uma forma é a empresa introduzir essa gestão ecológica, esses serviços ecossistêmicos, serviços climáticos, como um insumo de produção. Quando se coloca como insumo de produção, ela tem aumento de receita, redução de mitigação de riscos e, consequentemente, mitigação de custos e aumento de resultado. Então, quer dizer, por isso que a gente hoje vem trabalhando muito o conceito de economia de impacto positivo, que é isso, é você fazer a inteligência, a gestão ecológica. Só que nós lá defendemos o seguinte, olha, ok, nós temos que restaurar, recuperar, mas antes disso vamos conservar, porque senão a gente fica perdendo e como é que a gente alcança isso, né? Então, as soluções existem. Agora, você não consegue nunca mais recuperar aquela biodiversidade que uma vez foi perdida. Então, já houve o desequilíbrio. Então, é preciso manter. A gente tem estatísticas aí feitas pelo Global Footprint que mostra o seguinte: olha, a gente hoje, pelo nosso padrão de consumo, para o nosso bem-estar, a gente precisa de 2,8 hectares per capita conservados, mantidos, né? Fornecendo serviços ecossistêmicos. Nós só temos 1,6 por habitante, já está em déficit. E qual que é o resultado disso? As vidas vão ser perdidas. Então, a proposta de, olha, essa natureza que está viva e ela se transforma em um novo ativo para financiar e fomentar as mudanças tecnológicas que são necessárias para os novos processos produtivos. A modelagem que a gente vem trazendo olha, ela é o lastro para financiar as novas tecnologias, como se fosse o seguinte, olha, eu tenho uma riqueza que é a minha garantia para financiar e eu mudar isso e ter competitividade, né? Soluções existem, o que precisa é realmente vontades, e aí sim, precisa vontade política, sim. Aí já tem muita, o que falta é aplicação, é ela movimentar, né? Ela ser aplicada realmente. Na parte ambiental, existe un Plano Nacional de Adaptación que fue criado en 2016 y que actualmente está siendo, podemos decir, no sé si decir recreado o actualizado, ¿no? Que nos llamamos o Plano Clima Adaptación y o Plano Clima Mitigación también, a través do Ministerio do Medio Ambiente, en colaboración con o Ministerio de Ciencia y Tecnología, y todos os ministerios participan. Entonces, a idea de ter esos planos federais. Algunos estados también tienen sus planos de contingencia climática, planos de resiliencia, ainda que las ciudades no son resilientes, ese es el punto. Entonces, o que preocupa es que muchas veces esos planos son papel y nunca viran realidad. Son gastos miles y miles de dólares en consultores que ni conocen a región, más que elaboran esos planos, y na hora H, cuando acontece un desastre, todo el mundo olha para o plano e você não encontra nada, porque não entende o que está escrito, ¿no? Então, eu acho que falta um pouco, talvez, popularizar um pouco esses conceitos, ¿no? Porque se esses planos são elaborados com apoio da comunidade científica, mas não pela comunidade científica, são elaborados geralmente por pessoas dos ministérios, são elaborados também e aprovados pelo Congresso, que muitas vezes não tem conhecimento claro sobre o que é ambiente, y realmente no resultan en nada, ¿no? Plano de resiliencia, plano de reducción de riesgo de desastre, todos esos existen. ¿Por qué? Porque en la realidad, como la profesora mencionó, mudanza de clima significa, si actualmente nos estamos en un clima de equilibrio, con biodiversidad, población, paisajes, ciudades, todo paisaje que nos temos, si como consecuencia de la mudanza climática la temperatura sube 4 grados, elevación del mar, o clima continuará existiendo, mas será un clima diferente, otro clima con otro estado de equilibrio. Tal vez Amazonia no exista. Si no existe la Amazonia, tenemos una biodiversidad diferente, un clima diferente. Tal vez el ser humano tenga que migrar de unas áreas para otras para poder sobrevivir. Continuará existiendo ser humano, mas con cosas totalmente diferentes a lo que nos temos agora. E a ideia de adaptação é manter o clima do presente. É claro, se a adaptação, segundo o IPCC, é possível, se a temperatura global passa de 4 graus, aí a adaptação será inviável ou muito cara, não?
porque a adaptación es un proceso que custa dinero y a adaptación es una política ambiental. O sea, el gobierno tiene que decidir sobre esas políticas ambientales. Y es claro que vulnerabilidades o más vulnerables. Cuando acontece desastres, ¿quiénes son los que más mueven? Son personas pobres, personas idosas. Imaginen, por ejemplo, si Defensa Civil dice, nós temos carros de som, y ellos anuncian, mas ¿qué acontece con una población que es deficiente auditiva, que son zurdos? Ellos simplemente no escuchan y pueden morir como consecuencia de eso. Entonces, toda una forma de agir diferente. ¿No? En caso de mudanças de clima, um dos problemas que existe é a percepção da mudança climática, a percepção do risco. As pessoas não acreditam muito na mudança de clima, o risco. Mas quando pessoas dizem, por exemplo, ok, as chuvas intensas de Porto Alegre, mas já aconteceu uma inundação similar em 1941. Sim, mas naquela época Porto Alegre não tínhamos milhões de pessoas que estão morando agora. Então, quando se fala de que precisam casi 2 ou 3 bilhões de reais para reconstrução, aí vem a parte econômica, aí onde dói o bolso. Então, muitas vezes, como a professora menciona, dizer 1,5 graus de aquecimento, tudo bem, e aí? Mas isso pode custar 300 milhões de reais se nada é feito, se a inacção é a ação política do governo, não fazer nada. Então, aí vem justamente aquele casamento que existe na parte que nós chamamos a parte ambiental e na parte das ciências sociais. Não sei se a economia é uma ciência social, mas é importante justamente esse conceito, porque se nós trabalhamos só com clima dizendo vai subir 1 grau, não tem esse impacto. Mas decir, va a subir 1 grado, va a afectar estas áreas, y eso puede costar millones de dólares para las personas que moran, para la ciudad o estado, o gobierno federal. Entonces, ahí sí existe. Entonces, nós temos que considerar esos dos factores juntos. Bom, falando em custos, o Climate Policy Initiative estima que serão necessários cerca de 9 trilhões de dólares por ano para a transição verde. Como podemos mobilizar esses recursos de forma tão eficaz? Lembrando aqui, né, que a Agência Internacional de Energia estima que o setor público terá que arcar com cerca de 30% do financiamento climático global necessário, sendo 70% vindo do setor privado. Na opinião de vocês, essa avaliação é coerente? Ficará mesmo nas mãos do setor produtivo a maior parte do investimento nessa frente? Com certeza. O setor privado, ele cria mecanismo. Agora, se tiver válvula de escape, naturalmente, aí vai para os greenwash da vida, né, professor? Vai para outras áreas aí, mas essa consciência está vindo. Só que, ao mesmo tempo que gera isso chamando-se de custo, ao mesmo tempo é uma oportunidade. Então, você tem que usar a inteligência. Tá, já existem recursos naturais ainda remanescentes. Então, isso abre uma perspectiva de um novo mercado quando um Banco Mundial publica que 5% do PIB tem que ser destinado a isso para não comprometer 50% do PIB. Mas, ao mesmo tempo, surge oportunidade para a economia, sempre ela é resiliente, né? Então, olha, surgem novas oportunidades, que é exatamente o redirecionamento da economia para alguns processos. É claro, se a gente falar assim, olha, mas aí tem que acabar coisas radicais, tem que acabar com óleo e gás. Não, vamos ser realistas. Tem jeito? Não, mas o óleo e gás pode ser o fomentador dessa economia, né? Da mesma forma que ele incorpora e tudo, agora tem que modificar a matriz energética, isso é indiscutível, tem que se modificar, tem que se financiar, mas uma forma de inteligência dessa transição e transformação. A própria cadeia, que hoje é a principal causadora, né, vamos assim dizer, né, quem está causando é o homem como um todo, né, o consumo como um todo. Agora, só que algumas coisas a gente tem que ser realista que não se transforma da noite para o dia. Mas esses setores, eles têm capacidade de fomentar esse equilíbrio, né? Então, essa transformação aí ecológica, a gente defende o que o Prêmio Nobel de 1973 falava, o seguinte, olha,
enquanto a abordagem ad valorem, né, aquela que só serve para calcular imposto, né, a abordagem ad valorem, usurpar o papel da abordagem naturalística, nós vamos estar com a questão da injustiça social, que é isso que o professor colocou. Olha, não estou considerando recurso natural, não estou considerando a renovação de recurso, então eu estou usurpando o real papel dele, e isso tem consequências e geralmente a distribuição fica injusta, né? Eu estou tirando mais, eu estou tirando de alguém o direito de alguém, do bem-estar de alguém. Então, naturalmente, esse equilíbrio, da busca do equilíbrio nesse sentido, vai trazer a resiliência. Talvez não traga, como se diz, permanecer a liberdade do ser humano, né? Que hoje nós temos a liberdade de escolha. Isso não. Então, para a próxima geração, a gente já comprometeu, isso é indiscutível. Agora, a gente tem que mitigar esse comprometimento, engajar esses setores na mudança tecnológica, mas existe uma transição e eles podem ser os fomentadores, financiadores disso. Se nós estamos falando de 5% do PIB global, nós estamos falando de um mercado de investimento, um mercado gigantesco, para fomentar, se ele for realmente destinado ao fim de conservação, de mudança de metodologia, ou seja, para transformação da economia em numa transição de ecoasset, que existem estudos, até a gente acompanha alguns estudos aí do MIT e tudo, isso é possível, é possível. Es un poco compartir la posición de ecología económica o ecología o economía ecológica, en la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos pensamos, ¿cómo que va a ser el futuro? Si imagina o sector energético, pero los trabajos que nós tem desenvolvido con la Universidad Federal do Rio de Janeiro, es imposible poder largar o combustible fósil. Seguiremos dependiendo de combustible fósil, mas teremos un portafolio de energías en el cual gradativamente comenzaremos a usar biomasa, energía eólica, energía solar, gradativamente, mas largar así de vez o quema de combustible fósil va a ser imposible, ¿no? Mismo caso de agricultura. Entonces, todo eso, en cierta forma, nos debe pensar que quien va a pagar las consecuencias si nos queremos un futuro ecológico es a populación en general, ¿no? Tanto ricos como pobres. Porque, por ejemplo, vemos los carros eléctricos. Todo el mundo a moda de carro eléctrico. Emite menos. Más o carro eléctrico depende de energía. Y no Brasil, mayor parte de energía depende de qué? De agua. Y ten regiones con seca donde va a faltar agua. Entonces no va a tener energía para un carro eléctrico, ¿no? También las cosas, por ejemplo, vocês compran móviles de madera certificada, producidos. Son bons, son carísimos. Ahora pregunten a una dona de casa de clase media, va a comprar un armario que no sabe si es madera legal o ilegal, más que es barato, comparado con un mismo armario feito con madera legal certificada. Es obvio que va a comprar más barato. Entonces, hay cosas ahí que muchas veces es un sacrificio, como quien dice, poder llegar. Caso, por ejemplo, de que o IPCC, no grupo 3, que tem que ver mitigación, estaba discutiendo, era mudanza de dieta, ¿no? Reducir el consumo de carnes, por ejemplo, entrar más no lado vegetariano, porque carne vende gado y gado gira gas de efecto estufa. Obviamente las comunidades veganas ficaron felices, mas las comunidades que dependen de carne, tanto para alimentación como para commodities de exportación, medio que protestaron, ¿no? Eso acharon una injerencia do IPCC na decisión y la independencia política, porque IPCC no emite posición política, emite una posición científica. Entonces, toda una serie de procesos, ¿no?, que entran. No voy a hablar mucho de lo que o Climate mencionó, porque la profesora ya discutió, más en clima se discute, por ejemplo, fondo de adaptación. Ese fondo de adaptación que tienen que ver dos países más desenvolvidos, que en teoría les van a contribuir para los países menos desenvolvidos, que van a ser los más vulnerables y que precisan de más adaptación, paguen sus despensas de adaptación. Adaptación es un proceso muy caro, mas ahí ven un aspecto de justicia climática. Los países no quieren doar, mas imaginen ustedes si no recibimos 100 billones de la Comunidad Europea. ¿Quién que va a gerar ese recurso de Brasil? ¿Quién que va a gerenciar ese recurso en Brasil?
Va a ser algún ministerio, va a ser alguna ONG, va a ser Naciones Unidas. Existe un factor que es común en todo el mundo, que es corrupción. Parte de ese dinero, ustedes van a ver, va a se perder. Parte de ese dinero va a ir a trabajar los aumentos dos salarios de algunos sectores. Y al final lo que va a llegar para adaptación va a ser poquísimo. 100 billones es poco para adaptación. Y ese recurso no va a llegar si no existiera un sistema de gobernanza económica para las personas afectadas, ¿no? O sea, al final podemos decir que las personas afectadas continuarán siendo afectadas, ¿no? Tal vez exista alguna cosa ahí que permita migración de esas personas para otras áreas más seguras, más ahí esas personas van a perder su tradición cultural, todo ese conocimiento ancestral se pierde, ese conocimiento no tiene precio, más es algo que va a se perder cuando las comunidades migren para otras áreas, ¿no? Entonces, todo un aspecto ahí que el lado económico puede resolver en cierta forma más las consecuencias, como impactos, por ejemplo, en los pueblos indígenas, no tienen dinero que compense eso, ¿no? Y eso es algo que debe ser considerado también. O sea, tentar traducir todo a millones o billones o trillones de dólares sin discutir los detalles de una persona que mora en una casa y no tiene dónde ir y difícilmente va a comprar otra casa con aquel dinero que la pueda ganar de indemnización del gobierno, o comunidades que pueden desaparecer, florestas que pueden desaparecer, más tenemos dinero para qué, para replantar esas florestas nativas, o vamos a colocar eucalipto, que es una especie australiana, porque es verde, ¿no? Entonces, existen muchas discusiones, y cuando se habla de dinero, todo el mundo quiere ese dinero, mas ahí precisa una discusión científica grande entre varias áreas, ¿entendió? Entonces, y eso obviamente el gobierno tiene que entrar más a opinión pública, a opinión científica también tiene que ser considerada seriamente. São várias nuances, né, e nada é raso, tudo tem que ser mergulhado e procurado aí com especialistas, com quem realmente entende do assunto. O senhor falou da questão da de energias renováveis, citou a questão do carro elétrico, da energia eólica, e abordando um pouco mais a questão das energias renováveis, a Agência Internacional de Energias Renováveis estima que uma média de 1.000 gigawatts de capacidade de energia renovável precisa ser construída globalmente a cada ano até 2030 para atingir as metas climáticas globais. Tá aí um outro grande desafio, né, como promover esse cenário? Es realmente muy difícil porque no dicen quién que va a pagar ese escenario, ¿no? Y justamente yo moro aquí en San José dos Campos y tengo una ciudad llamada Casapava aquí. Y una empresa quiere construir una central termoeléctrica, o sea, aquellas que usan carbón, petróleo, diésel y que polúen continuamente. La población hoy se iba a tener una audiencia pública entre el IBAMA y la empresa que va, y la población no permitió esa audiencia pública porque ellos no quieren eso ahí. Que se fala que geran empregos, que se fala que gera energía, mas o impacto ambiental va a ser muy grande. O sea, estamos yendo na contramão do que está sendo proposto pela Agência de Energia Renováveis, ¿no? Então, muitas vezes as agências pensam grande, viajam, mas não conhecem a realidade dos países. Não todos os países têm essa possibilidade de construir, por exemplo, usinas de produção de álcool, ¿no? Al menos que eles estejam pensando em geração de energia nuclear, que no emite gases de efecto estufa, mas que el riesgo de contaminación es exageradamente alto para tentar, ¿no? Entonces, yo acho que debe se pensar un poco bien qué que la agencia está propondo. Si ella dice que se precisa, todo bien. A veces es interesante saber cómo esos cálculos fueron feitos y quién que asumiría el costo de eso, sector público o sector privado. Yo no sé si el sector privado quiera asumir eso, ¿no? Tal vez en algunos países, mas no Brasil. Como é a orientação mesmo do IPCC e no relatório, né, ele coloca muito bem isso, naturalmente, se o senhor tenha visto, sobre a questão como eles estão colocando: "Ah, vamos reflorestar". Aí lá ele aponta que o risco social do reflorestamento, porque aí é invasão de terras, o conflito social é gravíssimo em cima disso, então é um custo muito maior, porque agora virou moda, né. Ah, não, então vamos agora gerar créditos, vamos comprar terras no Brasil, né, no Brasil, na África, e vamos gerar créditos desse jeito. Aí beleza. Aí você compra a terra, compra
terra de vários ali de comunidade, ou seja, tira as pessoas dali, das tradições, da raiz dele, vamos assim dizer, né? Da comunidade, e vem inchar as grandes capitais. Aí tem um problema social. Qual o custo disso? E quem diz que aquilo lá vai ficar realmente conservado? Então, quer dizer, tem algumas orientações, está realmente todo mundo perdendo o foco nisso aí, indo para o caminho mais fácil, mas a gestão, naturalmente, as empresas no Brasil, por isso que a gente defende que isso tenha o efeito que vai realmente vai impactar ali na questão fiscal, porque o setor privado vai assumir isto se ele realmente, de alguma forma, recuperar isso até fiscalmente e tributariamente. Então, por isso que a gente acredita no pagamento por serviço ambiental, porque ele é possível ele recuperar isso. Ele está fazendo uma função que aquilo, teoricamente, estaria pagando o governo, né? Que é a gestão ambiental, gestão daquilo do bem-estar ambiental e tudo mais. Então, tem que ter realmente a política de incentivo. Nesse mesmo formato, essa governança quando se trata de natureza, de floresta, isso permite uma maior governança. A comunidade urbana, a economia, os agentes, atores econômicos, quando incorporarem isso e virem essa vantagem que é possível, eles vão fazer. Agora, tem que ter o estímulo do setor público. Ninguém vai fazer nada de graça, nem eu quero pagar a maior conta, nem a empresas são feitas de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter eficiência em gestão. E vai acontecer, e já está acontecendo, por quê? Porque está doendo no bolso de novo, né? É como o senhor bem colocou. Doeu no bolso, a gente move. É assim. Então, eu acredito muito que são os atores, os agentes privados, que vão coordenar essa transformação. Vem aí, né, a COP29 e eu pergunto o que vocês acham que deve emergir, despontar aí para garantir a mobilização e o fomento dos recursos necessários para essa transição verde. Ainda tem quem fale que fica muito na teoria, nas conversas, né? Mas e aí, vocês estão esperançosos com relação a essa próxima COP? Que uno va con la mayor expectativa. Yo tengo participado en algunas COPes, más como observador, ¿no? Fui observador del Instituto Interamericano de Mudanzas Climáticas y después fui observador pelo IPCC. O sea, no entré como negociador, no era permitido entrar en las salas de negociación, pero más lo que siempre se ve esa negociación, y esa negociación es feita por advogados, economistas, diplomatas, y muchas de esas cosas parece que no se importa do conhecimento científico, ¿no? Tenemos que limitar o aquecimiento a 1,5 graus, mas será que é possível? Eu acho que não, já estamos casi 1,2 graus agora, ¿no? En todo o globo, ¿no? Então, muitas vezes as COPes terminam assim, com fotografia, com apertão de mãos e promessas para a próxima, ¿no? Então, agora vai ser no Azerbaiyán e possivelmente sejam discutidos os mesmos assuntos de sempre, ¿no? Que foi das metas de Paris, qué países tienen, cuáles son las posiciones de fondo de adaptación. Ahí los países van a reclamar, más eso tiene que ser aquello de responsabilidades compartidas, no funciona más porque yo no poluí tanto como otro, que Brasil debe ser considerado igual que China, en fin, toda una serie de cosas que yo sinceramente, así, pessoalmente, yo fico medio, no digo desapontado, sino medio triste. Tenía muchas expectativas y pocas expectativas son satisfeitas, ¿no? Y ahora imaginen, en 2025 a COP aquí en Belén, a COP 30. Las expectativas aquí en Brasil son gigantescas, ya que la COP va a ser en una ciudad amazónica, todo el mundo va a hablar de Amazonia, y todo el mundo va a virar especialista en Amazonia, incluyendo aquellos que no conocen nada de Amazonia. Mas tem aspectos, além da floresta, tengo valor da floresta en pé, tengo valor da floresta para o clima, tengo valor da floresta para mitigación de gases de efecto estufa, por ejemplo. Tengo arco de desmatamiento, algo que existen hasta proyectos de poder reflorestar o arco de desmatamiento, ¿no? Pues, posibilidades de mitigación es bastante alto. Entonces, vamos a ver qué va a dar. Yo, sinceramente, tengo mis expectativas, mas no sé si todas ellas van a ser satisfeitas. Mas en los últimos años,
na escala de 0 a 10, sendo 10 muito satisfeito, eu cheguei a 4, 5. Não sei como será agora em Azerbaijão. Desde a COP15 a gente participa. A gente realmente veio da Amazônia, mas gente do campo. Lá nós estamos falando de mais de 25 milhões de pessoas que vivem lá. Tem histórias lá, construíram vidas lá. Então, aí vem o pessoal, vai dar palpite lá na Amazônia, o professor colocou muito bem. Não conhece, nunca nem foi. Então, como é que você está tratando de uma coisa se você não sabe a realidade das pessoas lá? O fato de ir para lá é até icônico, vai estar próximo à comunidade e tudo, mas as discussões, eu acho interessante realmente que as pessoas se aproximem, né, para ver o que é a Amazônia. A Amazônia não é aquela grande floresta, aquele bosque lindo de passarinhos e tudo, não. Tem toda uma implicação ali. É preciso ter essa sensibilidade da importância realmente daquilo lá, que desequilibra mesmo o planeta. Mas a convenção do clima em si é como o professor está colocando, uma escala de 1 a 10, olha, 4, 5, né, professor? É realmente é delicado, porque a hora que você vê é só flash mesmo. Vamos poluir, vamos todo mundo de avião para lá, poluindo, gerando lixo e deixando problema para a comunidade local. É isso que a gente tem que pôr aí na balança, até que ponto vale a pena. Mas é bom, a discussão sempre é, né, sempre positiva. Sim, é verdade. A discussão é boa. Os temas que se discutem, os protagonistas, presidentes, primeiro-ministro, possivelmente, não sei se o rei Charles vai aparecer ou não, porque ele está doente, mas ele é um dos assíduos a este tipo de conferências, não? Então, eu acho que as discussões vão ser boas, mas os resultados é outra coisa. Bom, para finalizar, já que as expectativas não estão tão grandes assim para a COP, mas eu espero que vocês tenham grandes expectativas com relação a essa transição verde, né? O que que vocês esperam? Aonde que estão as apostas de vocês do que vai acontecer aí nos próximos anos? Bom, eu acho que é necessário. Eu estou apostando isso como uma forma de mitigação. É fundamental e importante, porque nós temos que pensar que vamos a vivir em um planeta com um clima um pouco diferente. Esperemos que não seja muito diferente do que temos agora para poder nos adaptar bem. Mas as cidades têm que mudar, os serviços ecossistêmicos da floresta têm que ser considerados seriamente, já como uma política de Estado e política de governo, realmente, y tentar de convencer a la población que ese es el único camino de poder sobrevivir en un futuro con un clima más extremo, ¿no? Tentar de reducir los impactos de desmatamiento, evitando desmatamiento, ¿no? Porque con eso vamos a acelerar más a mudança climática, o aquecimento global, porque o aquecimento global é um processo natural, a mudança climática é um processo natural, já aconteceu no passado, não é a primeira vez. Só que o ser humano, com suas ações, com emissão de gases de efeito estufa, está acelerando o processo e intensificando. Está ficando pior. É como se vocês estivessem num declive, carro cai por ação da gravidade, desce, mas vocês aceleram, descemos muito mais rápido. E vai ser pior, não? Então, eu acho que esse é o caminho que nós temos, a transição verde. Não vejo muitas outras alternativas. E como o professor apontou por vários pontos na fala dele, é preciso ter menos mídia e mais ciência, né? Ciência social, as ciências biológicas, as ciências. Então, é preciso realmente ter mais seriedade, porque o que se vê muito é a questão midiática. É bom, claro, comunicação tem que divulgar, né? Ok, mas os conhecimentos estão muito rasos em relação a isso. Então, é preciso aprofundar nisso, né? E aprofundar, agora, aprofundar, mas com atitude, né? Senão fica só quadros na parede, fotos e tudo mais. E a dor está aí, as pessoas estão aí sofrendo, e, né? Isso, infelizmente, está até no nível de nossos gestores públicos aí, essa divulgação de coisas até rasas, né? E que realmente não vão direto ao ponto. Então, quer dizer, os elementos existem as formas, as soluções estão aí, só que precisa de vontade, e a vontade é nossa e política também. E esse protagonismo do setor privado, realmente de atitudes que não seja só como verba de marketing
e sim seja de estrutura operacional, precisa mais. A Convenção do Clima vem aí, beleza, mas é preciso comunicar de uma forma responsável. Então, basicamente é isso, a gente aposta aí que o ser humano é resiliente, então nós vamos superar essa etapa aí sim. Só agradecer aos dois por tantas contribuições, né, e que a gente tenha contribuído para cada vez mais e mais pessoas para que essa informação chegue, né. Agradeço aí vocês dois, tenho certeza que esse podcast contribuiu para que essa informação chegue a cada vez mais e mais pessoas. Maria Tereza Umbelino e José Marengo, muito obrigada por essa participação aqui em mais um episódio do Sintalks. Obrigado, Zé. Obrigada. Se você gostou desse episódio, não deixe de conferir outras edições do nosso podcast, como o episódio 28, sobre as energias do futuro, ou o episódio 21, que faz um paralelo entre a sustentabilidade e as discussões da COP28. Conteúdos que complementam a nossa discussão. Para mais novidades, siga o Sintalks e os perfis digitais da CEMIG Sim. Até breve!